Os doutores da internet. Será que podemos confiar em tudo que assistimos e que vemos? Esse é o Vasos Podcast. Meu nome é Gilmar, sou de Salvador, cirurgião vascular. Estou aqui para apresentar mais um episódio juntamente com a querida amiga e colega Tamires. E aí, Tamires, se apresente, por favor. Tamires, que está acompanhada aqui de um bebê lindo que já prometeu que não vai nascer durante a entrevista. Não. Espero que não. Mas se nascer também tem três. Não tem problema. 3 metros ao lado, aqui. tá tudo certo. Vambora. Eu sou Tamires, cirurgião vascular de São Caetano do Sul. É um prazer estar aqui entrevistando esses ícones. São pessoas muito importantes no nosso dia a dia, porque vamos falar justamente em comunicação em saúde, que hoje em dia é muito importante. Temos muitas informações vindo de vários lugares, mas não tem mais como a gente ter informação erradas. Então, para isso que eles estão aqui, para dar informações corretas para nós. Gilmar Tamires, obrigado, é uma honra ser chamado de ícone mais ainda, né? Então, estar aqui com vocês, falar sobre o Pod Doutor, é uma oportunidade de divulgar o nosso compromisso lá no podcast, que eu apresento com o meu parceiraço Moisés, é levar informação boa e de qualidade em saúde. Como vocês sabem, né? A internet é cheia de fake news, de desinformação, então a nossa ideia é combater isso, assim como a de vocês, aqui no Vasos Podcast. Mais uma vez, obrigado por nos receber. Doutor Gilmar, Sidney, aproveitar assim, quem é Sidney Carvalho e quem é Moisés, Legal, né? Fale quem são vocês. Desculpe, então eu sou... Tu pode, mas sim, e vocês? É isso aí, eu sou o Sidney, sou um dos apresentadores do Pod Doutor, sou médico, tenho especialidade em diagnóstico por imagem e tive a honra de, junto com o Moisés, idealizar e começar, então, o Pod Doutor, que já está no seu quase 3º ano de acontecimentos, já são mais de 300 episódios gravados. Estamos aí procurando, então, levar para você uma informação boa. Então, sou o Dr. Sidney Médico. Moisés. Olá, pessoal. Olá, Gilmar. Olá, Tamires. Olá. Sou Moisés, sou consultor em seguros empresariais voltados para a área da saúde, porém numa questão mais administrativa, preventiva. Então, já tenho um pezinho na saúde e um dos apresentadores também do Pod Doutor e aficionado estudante atualmente de psicologia. E você não é locutor, né? Tem uma voz assim, a gente fica, não, ele não é locutor, mas... E é o Não, doutor não que sou mais doutor. sabe de medicina, né? É? Porque ele acompanha, né? Pois então... é. Exatamente, eu sempre falo para ele que logo ele vai virar médico, né? A gente já passou por muitas especialidades, mesmo a gente, né, Gilmar, você que recebe aqui também, você também, a gente vai relembrando, né, e vai aprendendo, então a gente recebe lá psiquiatra, recebe o gineco, recebe o endócrino, e a gente vai também relembrando todas essas especialidades, os pormenores de cada um, e principalmente levando para o público, logicamente, né? Eu queria começar aqui, todo mundo tá esperando eu perguntar para o Sidney. Vambora. Sidney ou Sidney? Sidney. Sidney. Mas não vou perguntar pro Sidney, não. Eu vou perguntar pro Moisés. E assim, educação em saúde. E a gente, 3 médicos, um gestor empresário, e só que ele está mergulhado, como a Tamires disse, nessa questão da educação em saúde. Então ele está aprendendo, está quase com um CRM nas mãos, e eu queria que ele falasse sobre o impacto que tem sido para ele, e aí ele como consumidor de informações de saúde, ele talvez seja uma janela, um espelho do que a gente está levando para a nossa audiência, tanto aqui no Vaso Podcast quanto no Pod Doutor. Fala aí, Moisés. Claro, com muita honra. É uma oportunidade de aprendizado muito grande, ainda mais eu que sou aficionado pela área da saúde, psicologia, mas está no meio envolvido, circundado por médicos, né? E esses médicos são, além do tempo de estudo, eles possuem uma bagagem muito grande. Então, cada um dentro da sua área, eu vou absorvendo informação e com uma linguagem mais simples possível, ainda mais eu que não sou da área da saúde, levar informação para o nosso público, que a grande maioria dele não é da área da saúde. E a experiência que eu tenho como gestor na parte de administração, de planos de saúde e consultor de seguros empresariais, existe uma lacuna muito grande no mercado, entre o consumidor final, entre o médico muitas vezes e até mesmo entre as instituições. Então, podendo participar do Pod Doutor e levando um pouco dessa experiência para os nossos inscritos, para a nossa audiência, é muito satisfatório. Na questão da educação, acho que esse é o nosso principal lema. Não da educação sobre o ponto de vista vestibulando, acadêmico, sem compromisso de entrega disso, mas muito pelo contrário. Levar informação para as pessoas que não são da área da saúde, com a experiência e bagagem, extraindo ao máximo dos profissionais que nós levamos. E está fazendo muito sucesso. O Dr. Sidney já médico há 30 anos mais ou menos,
Eu fazendo estudante de... entregou a idade. 30? Eu que fiz 25. Então tá Não, dando... tá quase um pouquinho menos de 30. E eu estudante de... Além de uma das minhas atribuições de estudante de psicologia, faço aqui, inclusive, aqui perto na PUC, somar essas experiências do dia a dia, desde a vida de estudante, desde um gestor na área da saúde, e ter o médico na frente, não só como um convidado ou um médico trazendo informação, mas sem a visão dele como profissional, como um paciente, um médico e cliente, médico e paciente. Isso acaba sendo muito enriquecedor para mim e acredito eu que a gente está conseguindo entregar da melhor maneira possível nossa para todos os nossos inscritos e divulgando o nosso trabalho. E é muito interessante porque, assim, um médico formado há 30 anos, Entreguei, né, doutor Sidney. ter essa conscientização... 25, vai. 25 sou eu. Você tá... 25 mais alguma coisinha? 25 e pouco, vai. Ter essa questão da conscientização digital, porque muitos médicos, até eu sou formada há 12 anos, pararam no tempo. Exatamente. Acredita que isso não é importante, que o marketing não é importante, mas assim, a gente sabe que quando o paciente é conscientizado, ele sabe sobre a doença dele de uma fonte correta, já chega muito mais preparado para nós, para a gente poder explicar, ele criar uma confiança, gerar uma conexão e o tratamento dá certo também, né? Porque se o paciente chega desinformado, tudo parece que não caminha muito bem. E aí eu gostaria de saber por que você teve essa ideia, esse insight de ter essa conscientização digital. E explica um pouquinho pra gente, Legal, por favor. Tamiris. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Porque realmente eu já passei dos 50. Já? Já passei. Pouco tempo. E vamos que vamos. Mas o que eu entendo é que a informação, a gente tem uma frase que é um slogan lá do Pode Doutor, que é: informação é o diamante da prevenção. Essa é a frase que a gente sempre usa lá. E isso é uma coisa que eu acredito de verdade, né? Eu, na verdade, desde a época da faculdade, eu trabalhava com informação já. A gente fazia palestras em empresas, fazia palestras em escolas, levando informação e despertando essa questão da necessidade de saber, da necessidade do conhecimento do público, especificamente em saúde. Porque todo mundo gosta, né, de assistir novela, de ver filme, de assistir futebol, tudo bem, de ver carnaval, etc. Mas saúde, gente, é um bem extremamente importante. Né? E como você disse, Tamires, se você vai ao médico sem saber exatamente o que está acontecendo, isso antigamente, isso acabou. Hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, no celular tem um mundo ali dentro. Sim. Porém, tem que ter um certo cuidado, porque ali, hoje ainda mais com a inteligência artificial, que tem um monte de coisa boa, claro, mas pode acabar te ludibriando, te levando informações não verdadeiras. Então, mais importante ainda o nosso papel. O que eu sempre falo é o quê? Checar a fonte de quem está te falando. Né? Então, não é ouvindo qualquer um, mas pegar, então, um podcast como esse, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Quer dizer, confiável 100%. Exatamente. O Pode Doutor, esse também é o nosso papel. E, logicamente, né, Tamires e Omar, eu imagino que vocês já entrevistaram bastante pessoas e, eventualmente, vocês ouviram alguma coisa que a gente tá lá para fazer essa peneira. Concorda comigo? Sim! Porque tem profissionais de todas as áreas tem que umas podem frases, falar bobeira. Né? Você deve ter passado por essa. Tem umas frases que você ouve, você não sabe se você pula de cima de um pé de coentro. Aqui você está falando, correto? Exatamente. Então, o compromisso é esse. Por isso que eu tô lá. Para que... logicamente eu tenho minha especialidade, mas além de ser, como sou médico, então eu ouço todas as outras especialidades e posso fazer separar o joio do trigo, porque infelizmente também, como todas as profissões, né, tem pessoas que não estão alinhadas, não tanto com a verdade. Sim, isso que você falou, doutor Cid, é muito interessante ressaltar que vocês médicos veem frases que dá vontade de a gente se jogar, mas vocês têm estudo na área. E para a pessoa que não tem estudo, como que ela recebe isso? Ela recebe como verdade. A resolução da vida dela. Exato. E que não é a verdade, muitas vezes. O papel nosso como educadores em saúde, muito mais do que pessoas que prescrevem, e esse papel, a internet deu pra gente um poder fantástico, e a gente tem uma responsabilidade com esse poder de contrapor tudo que tá aí, que vai de encontro a isso, ou que pode ir de encontro a isso. Claro. Então, aproveitando esse gancho, e eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho sobre os perigos do mundo digital. E vocês que já entrevistaram 300 pessoas, né? Vocês que já tiveram toda esse pool, essa diferença, assim, os perigos que a população está sujeita. Como é que a população pode ter essa percepção? Eu não sei como só a informação salva, mas assim,
Como é que tá essa parte hoje? Será que a gente está conseguindo afunilar para ter mais segurança ou ainda está numa Sodoma e Gomorra digital? Sinceramente, eu acho que tá complicado ainda. Porque aqui a gente tá para falar o que é certo, o que é verdade. Com certeza. Falta muito ainda para a gente poder ter uma coisa mais assertiva para quem está lá nos ouvindo possa ter um profissional correto, avaliando e cuidando da sua saúde. Para lembrar só que é uma questão de saúde, a gente teve há pouco tempo atrás, até também gravei um vídeo, questão lá do peeling de fenol, e eu falo só que com tranquilidade, porque como Moisés, Tamires e Gilmar, que um cidadão procura lá na internet, ele quer fazer um peeling de fenol, beleza. Ele quer ficar mais bonito, né? Beleza. Tem direito disso. Claro. Né? Aquela situação lhe incomoda ao espelho, ok. A gente sempre fala lá, procura um profissional que tem... E em medicina é uma coisa objetiva. Ele vai lá no CRM, Exato. no caso da Bahia, como chama o CR? CRMBA. CRMBA. Ou CREMEB. CREMEB, em São Paulo, CREMESP, e assim vai, cada estado tem o seu. E vai procurar lá o Dr. Sidney, ou Dr. Gilmar, a doutora Tamires, vai ler, tá lá um RQE, né? Exato. Que é um registro da especialidade. Se você tem o RQE, você está apto a atender aquela especialidade. Se não tiver, você é proibido de atender com o médico? Não, mas é diferente. Agora, esse peeling de fenol foi feito por uma influencer, né? Como que uma pessoa pode entregar o seu corpo para alguém dessa forma? Ou seja, nós, como consumidores, também temos corresponsabilidades sobre tudo que acontece. Eu, naquela época, eu fui com a minha esposa, um beijo, Luciane. Já fez a média. Claro. Beleza, opa. Não esquece de fazer a sua média depois. Porque a gente sempre entrevista, a gente não faz média, né? Como a gente é entrevistado, hoje a gente vai aproveitar. Então eu fui numa dermatologista com ela, você viu que também, né? Opa. Eu fui com ela, né? Eu fui acompanhá-la, mas foi mesmo. E aí, foi na época do caso do peeling de fenol. E aí eu aproveitei, que não é da minha área, para conversar com a dermatologista. Então ela me explicou que o peeling de fenol é ultra cardiotóxico, né? Tóxico ao coração. E mesmo ela, como dermatologista, tinha receio de... Não faria no consultório dela, que precisa estar monitorado. Exato. Imagina que um procedimento de estética, que é uma aplicação que não tem bisturi, não tem corte, né? Não precisa monitorar como se um monitor cardíaco, aquele que vocês devem ter visto em algum filme na televisão, para ver como está indo o procedimento, se der algum problema, dá tempo de parar, fazer alguma coisa. Nesse procedimento aí em voga, que foi essa morte, a pessoa não tinha nenhuma estrutura, e aí veio a intercorrência, e é o que a gente sempre fala. Vai tudo bem, até dar errado. Detalhe, Gilmar, nesse caso, ela fez um cursinho online. Não, ela. Só antes do Moisés falar rapidinho, não só a questão dela ter feito um curso online. Teve uma pessoa que gravou um curso, foi vendido, Exato. não entra no mérito se é bom ou não. Uma pessoa gravou um curso, vendeu esse curso, e o detalhe é que ela não assistiu o curso todo, não. Ela terminou de assistir o curso depois do paciente. Mas enfim, falei É, vocês. tá. Acredito eu que os desafios, os problemas vivenciados na rede social são similares à vida real quando tange no quesito pessoas. As pessoas éticas e morais, elas vão ser éticas e morais tanto na rede como fora da rede. Exato. Não, real. A pessoa profissional, dedicada e séria, ela vai ser tanto na rede mídia social quanto na rede dela mesma. A questão que muda é o holofote e a visibilidade. Então, acredito eu, o Pod Doutor, o Vasos, entre outros podcasts de saúde sérios, temos a obrigação de entregar algo extremamente maduro, sério, dentro de cada especialidade, vocês, nós no Pod Doutor, para justamente porque as pessoas que são éticas ou não são éticas estão no mercado, as pessoas éticas têm que fazer o papel de quê? Do marketing para entregar informação séria. Temos obrigação. Exatamente. E posso aproveitar esse gancho também? Claro. Para quem não sabe como funciona um podcast, mas sempre antes eles nos recebem com o maior prazer, toma um cafezinho, bate um papo, faz um briefing, né? Uma experiência mental para a gente, sobre o que iremos falar. Não Brainstorm, um brainstorm, falar isso. mal da vida dos outros, alguma coisa assim. Isso, para dar um quebra-gelo, né? Então, muitas vezes eu posso falar aqui que a gente recebe um convidado e a expectativa dele é falar alguma coisa e eu já tive que falar, olha, Aí não dá. Não vai dar, porque tem coisas que não estão ainda tecnicamente, Sim. cientificamente Sim. comprovadas. Podemos dar um exemplo? Acredito que Podemos dar um exemplo? Pode, sem Soroterapia. nomes. O nome você me dá Soroterapia. depois. Não, sem nome. Só Tá. o procedimento. Ah. Soroterapias, por exemplo, que vai, né? Às Aí vezes. eu Então é concordo com você complicado, plenamente. entre outras coisas, né? Uso de
esteroides anabolizantes em dose suprafisiológica, não estou falando de reposição, né? Aí a gente sabe que os bodybuilders usam, tá bom, mas Esse a filtro é responsabilidade feito é dele. pelo Dr. Sidney É, conforme então, o assunto. Vamos Sim, mudar de... Vai lá, a pessoa que quer falar disso, é um colega, Boa. mas ele queria falar isso. Chegou lá e falou, não, isso não vai dar. Vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre sono, vamos falar sobre qualidade de vida. Boa, boa. Ok, mas não dá pra falar algo que leve coisa ruim pra quem tá lá. Aí se um dia eu falar que o Sidney tava errado, que devia ter falado e tava tudo bem, botar 5 mil de melhor não testosterona entrar, pra dentro. exatamente. Não, e inclusive, esses assuntos que querem levar são polêmicos. Só que Sim. não é do nosso interesse dar polêmica Trazer para algo não Sim, sério. sim. É melhor não ter esse tipo de polêmica e entregar algo sério. Eu vou puxar aqui uma frase de um filósofo que talvez é o Homem-Aranha, tá? Ele diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Nós temos responsabilidades de divulgar o bem, né? Que eu acho que o Claro. silêncio dos bons, ele estimula os maus. E a gente na internet tá rodeado, tá cercado de pessoas que só querem se aproveitar. E o pior Não só na internet, no né? mundo. É, mas eu digo porque que- o mal faz muito mas a barulho. questão da internet é porque assim, você Visibilidade. fala para 1 milhão de Claro. pessoas E rapidinho. se aquilo viraliza, Pronto. vira uma mentira que É vira 1 uma milhão de verdade. pessoas fazendo coisa que não deveriam. Errado. E quando eu comecei a falar sobre marketing e sobre lá atrás, sobre Instagram, a gente precisa estar presente. Porque se a gente não É uma estiver, obrigação. tem outras pessoas que estarão e não estarão levando a Que é o mesma exemplo que a gente mesma acabou de dar mensagem. agora. Isso, Porque exatamente. existe o influencer, ótimo, tudo bem. Ele pode influenciar em muitas coisas. Mas como o ato médico tem essa questão que ainda no Brasil não está regulamentado direitinho, e as pessoas usam essas brechas, né? Para que elas abusem da boa vontade da pessoa que está lá. Essa pessoa que está lá, que teve esse óbito, que é um absurdo. Imagina você tem 20, acho que ele tinha 21 a 22 anos nessa Exato, fase, por nessa aí. faixa. Aham. E foi a óbito. Não é que Não é ele possível, levou né? uma cicatriz para sempre. Não. Ele simplesmente não está mais entre nós. Olha que maluquice isso. Você concorda com isso é uma maluquice? Totalmente. A gente então se fala para Totalmente. cuidar de vidas e acontece um negócio desse. Pode ocorrer complicações em qualquer procedimento. Claro. A questão é, não existia nenhuma base nem nenhum preparo para tentar minimizar o cuidado da complicação. E assim, médico pode ter complicação? Pode. Claro. Nós somos cirurgiões vasculares, a gente faz tratamento de varizes, de vasinho. Pode ser que a gente faça um tratamento e evolua com complicação? Pode. Claro Mas a que gente está pode. capacitado e preparado para minimizar e fazer o melhor que tem disponível dentro daquele caso. Exatamente. Esse é o papel Como do tem, a médico, gente também né? teve lá, por exemplo, um colega, meu grande amigo Luiz Henrique Shida, cirurgião plástico, falamos sobre isso, sobre que a plástica e a dermatologia, que geralmente levam a parte estética para dentro dos seus consultórios, né, foram invadidas por outras Sim. profissões. Então, o que o Ishida falou? Ele que faz parte da sociedade, eu me esqueci o nome da sociedade de plástica agora, Brasileiro de cirurgia plástica. talvez, e ele falou, olha, tem profissionais odontólogos extremamente bem capacitados para fazer Tem. um procedimento facial, É. né? Mas essa é a questão, né? A questão são os aventureiros que aparecem Sim, nesse sim, meio exato. tempo, né? Fazendo a qualquer custo, de qualquer forma, apenas para, vamos falar a palavra certa aqui, para ganhar dinheiro, Exato. né? É. Porque são procedimentos que não são baratos, né? É complicado, E aí assim. ele faz com que a pessoa ele pega a fraqueza daquela pessoa, Sim, vou fazer sim. uma harmonização. Mas assim, veja só, esses dias eu vi, me encaminharam, foi num grupo de vascular, não sei se você viu um grupo grande que a gente tem, um card, uma propaganda de uma dentista que faz harmonização peniana. E, gente, peraí, eu vou ver uma coisa dessa, sabe? Não dá, tem alguma coisa, algo de errado não está certo. Já passamos em muito do limite do que a gente pode considerar como tolerável em relação ao que a própria população tem que ter esse crivo. E vocês, eu acho que assim, esse papel é fundamental e esse filtro também é interessante. Porque se a gente for entrar um pouquinho agora na parte de formação em educação médica, a gente precisa melhorar muito. E aí nós três como médicos, a gente precisa tem um pouco também a cortar um pouco na carne e dizer o seguinte, a gente precisa melhorar. Se a gente precisa melhorar, então a gente, né, luta para melhorar e luta também, porque não adianta só lutar para afastar os outros se a gente não olha para dentro da nossa própria casa e a gente precisa melhorar muito a educação médica, muita formação médica. Sim. E o RQE que você falou, o RQE, você é bem paulistano, o RQE, a gente fala lá na Bahia, RQE, então ele é fundamental. Exato. Se eu perguntar, é obrigatório por questões legais para divulgar a especialidade, precisa ter o registro.
Então, a gente precisa. Você pode até achar que uma lei não é interessante, mas precisa seguir. Eu acho que ela é fundamental, sim. A pessoa tem que se provar. E, assim, não é tema para agora, mas eu sou a favor da provinha ao final da formação de medicina. Não, eu sou Deixa só essa totalmente. bomba. Aí eu vou passar para você eu agora. falo isso com tranquilidade. Não, eu sou totalmente a favor. Já esteve lá conosco também, no nosso podcast, meu grande amigo, formado pela digníssima Escola Paulista de Medicina, anestesiologista, um intensivista, Dr. Fernando Talo Sabiá. Um abraço para você. Hoje ele faz parte da CN. Comissão Nacional de Residência Médica. Comissão Nacional de Residência Médica. Sigla CNRM. demais, né? Estou tentando lembrar aqui, mas é isso, Comissão Nacional de Residência Médica. E ele é o que está tomando a frente dessa questão, Eu acho que tem que luta pela questão da prova, porque hoje, vamos também, eu sempre falo isso, a gente está aqui para falar a verdade e não enrolar ninguém. Aconteceu uma disseminação descontrolada de faculdades médicas. Triplicou, né? O Isso, ou mais. formados em medicina. E não tem nem espaço E a nas qualidade, residências para esses E a colegas. qualidade de ensino não acompanhou isso. Não, a qualidade não foi nem verificada. Nessas faculdades, porque teoricamente o MEC, né, como conversaram no nosso episódio, teria que ir lá e verificar a estrutura que tem para praticar num hospital, a estrutura do corpo docente, a estrutura de ambulatórios, os convênios com toda a rede de saúde que será utilizada para os internos. E não tem nada disso. Nada. Hoje, A residência para eles? a residência Virou um nem grande falar. negócio, Então, faculdade exato. de medicina. É isso, exatamente. Virou um grande negócio porque alguém foi lá e apertou, tirou. O freio. Tinha eu perdi a palavra agora, mas uma moratória, não me lembro a palavra certinha juridicamente, que impedia a formação de novos cursos. E agora, há pouco tempo atrás, essa Abriu-se as portas. moratória caiu, não é moratória a palavra, Tá, né? mas- Depois eu lembrar. E aí liberou-se para mais não sei quantas faculdades e quantos. Então, e as próprias faculdades existentes também foram liberados novos assentos de alunos. Quer dizer, parece a gente defendendo a nossa sardinha. Não, mas é fato. isso. Não. Porque quem Isso vai é pagar fato. lá na frente E somos eu- nós mesmos. E nós a mesmos gente, quando pra gente tá ficar Não vai ser velhinho, atendido por esse Sim. pessoal. porque esse país é estranho, né? Também, mais uma vez, lembrando que aqui temos a verdade. Quem vocês acham que atende lá no pronto-socorro? Quando você tiver um infarto? Isso é grande Vocês questão. acham que é o cirurgião, o clínico A gente abre o olho se extremamente- estiver passando mal e pergunta: Oi, você formou que ano? Em qual lugar? Aí Exatamente, você parece vai- um tem seu que- neto, né? Você já Então, olha o CRM, já né? Exato. CRM. Claro que eu não estou falando de todos os serviços. Não, lógico Não. que não. Mas da maioria. Exatamente. Tá certo? Então, quer dizer, precisa melhorar isso. Muito. Né? Muito. Quais são as propostas? Não sei, eu não sou gestor. Sim. Podemos temos discutir um isso. gestor que Mas, pode- por exemplo, o que você falou, né, Gilmar? Seria uma das posições. Tá, sim. Né? Terminou o curso, tem que ter uma Uma prova. prova para minimamente, porque você tem para o Minimamente. advogado por E se direito. você tiver o êxito, acho que aí você pode colocar em jogo o tratamento de outras vidas. Né? Sim. Como, por exemplo, nesse caso. E além de tudo isso, para a gente finalizar essa conversa, a questão, para a gente entrar no outro É, mas não o finaliza a ato conversa, médico, não. não, Fala, não, nem esse expulsou a gente assuntinho, ainda. o ato médico, né, teria que ser regulamentado de maneira clara Com certeza. para você falar em exercício legal de medicina, E o aí que vai- pode e o que não pode. Aí quando você que está aí, que é o paciente, for se submeter, você vai saber o que está fazendo. Entender claramente, claramente que a aquilo regra. pode ou que não pode, doutor. Exatamente. Isso, Ó, ó. tá vendo Não, aí, ó? tem- E a reclamação vai Você viu para o onde trocadilho? depois? Vi demais. Exato. Depois, ó, manda o Pix depois. E a reclamação Jabá chama. dessa pessoa que foi atendida por esse profissional, muitas vezes ela não enxerga a dimensão do Não problema enxerga. e vai colocar culpados que muitas vezes não são. Exatamente. Algumas É. instituições ou órgãos que eu não vou citar aqui. Sim. É muito maior do que a gente pensa. Muito. Muito. A questão acho que da educação, o Fernando Sabiá, quando foi lá no podcast, ele deixou muito claro isso. Salvo engano, Dr. Sidney, 20 anos atrás eram 15 a 17 mil formandos em medicina. 32 mil agora, Hoje. ao ano. Exatamente. Hoje. E cresce ano após ano porque tá abrindo Exatamente. novas e turmas novas Isso, chegando. há 20 anos atrás já tinha uma disputa muito grande na área da residência. E aí Atende existe 40 uma mil má pessoas na notícia. residência? Tá sobrando vaga na residência. De algumas Exato. especialidades. E aí Mas foi por causa do que? Da qualificação da pessoa que termina o Fizeram curso? uma pesquisa entre recém-formados, uma pesquisa digital, e perguntaram se tinha interesse, se iriam fazer residência. E um número significativo, não me lembro bem, um percentual, mas um número significativo respondeu: só faz residência médica quem não se garante no Instagram.
Exatamente. Então, e aí a gente entra no outro assunto. Porque residência é fácil, vocês se Não, passaram. não, Muito, não, muito não, difícil. Muito difícil. O que é Não mais é fácil? vida. Você postar vídeo todos os dias, falando o que quer, ou passar numa residência com profissionais te apertando todos os dias? Aí, mas para quem tá assistindo, é entender que você quer que tipo de profissional. Exatamente. Porque não é porque ele tá ou não está no Instagram. A questão é qual a formação, o que, é que ele está te entregando. Ele está realmente preocupado em entregar uma melhor satisfação, um melhor tratamento, ele está atualizado, não apenas da modinha. Agora tem um ponto nevrálgico em tudo isso que nós estamos falando. Que a gente precisa traduzir, né, um português claro. Será que, por exemplo, e eu já respondo que eu acho que não, essa pessoa que foi fazer lá o pirinifenol, ou outros que vão fazer preenchimento de silicone líquido no bumbum, ou sei lá onde, com qualquer profissional, vai fazer num fundo de quintal, será que eles sabem o que eles estão indo fazer? Eu Alguns acho que sabem, mas viu? acho que são poucos. A poucos A maioria, Eu acho que porque, por sabem. exemplo, se algum construtor, vamos supor, vai te vender um imóvel, ou para mim ou para você, né? Ou para você também. Mas você, no caso, estou perguntando para o médico. Vamos dizer assim. Você vai entender especificamente sobre a estrutura, dos pilares, de não jeito vai. nenhum. Então acho que essas pessoas caem nesse jogo. Entendi. E sabe Por o que falta que eu de acho? informação. Que Por isso muitos- nosso papel é mais importante ainda, né? Eu acho que muitos não fazem com o médico, porque o médico, nós pelo menos, somos realistas. A gente fala, igual o Gilmar falou, tem risco de complicação? Sim. O paciente vai, assina o termo, Muita que ele gente- está que ciente é da o As certo. pessoas complicação. às vezes preferem E uma isso mentira doce. assusta, mas a gente Tudo tem bem, a eu obrigação de concordo Agora informar. uma pergunta, esse profissional que paciente. faz Sim. em qualquer outra pessoa, será que ele faria isso na própria mãe? Infelizmente, alguns fariam. Não sei. Sabe por que eu acho? Sabe aquela história de quem não conhece, A Quem- Poucos ignorância. sabem. ele não tem noção, ele Que acha. perigo. Alguns, não sei se a maioria, mas assim, alguns sabem exatamente o mal que estão fazendo. Tem uns que acham que é aquilo ali. Tem uns que acham que tratar vazio é fazer só uma aplicaçãozinha. Isso é Não é verdade. nada E acham demais. simples. É Justamente por tranquilo. isso Então eles têm Só secar um certeza vasinho. disso. Eles Não é têm assim. certeza. Mesmo um profissional médico, né? O ignorante com atitude, ele é perigoso. Mais Sim. perigoso do que Totalmente. Melhor ignorante quietinho. Agora, também aproveitar Ignorante no sentido de ignorância. Falta de conhecimento. Falta de técnica, uma conhecimento. falta de coisa que a gente conhecimento. sempre fala também lá é que a gente não quer ser o cavaleiro do apocalipse. Não, é não. isso. não. Não é isso. Só que numa fala dessa, numa questão dessa, a gente está salvando quantas vidas? Sim, sim. Daquela pessoa que vai repensar e falar: Sim, pera um sim. pouquinho, eu vou fazer uma bichectomia, deixa eu dar uma olhada aqui com quem eu tô indo fazer. Exatamente. Né? Então, como eu disse, tem profissionais de outras áreas que estão habilitados e sabem o que estão fazendo. Ô, Tamiris, você fez quantos anos até dizer assim, sou cirurgião vascular? Pós-formada. Olha, foram, 6 anos de faculdade. Não, pós-formada. Pós-formada, 4 anos, porque na época 4, eram 2 anos de certo. cirurgia geral, mais 2 anos de Com vascular. 4 você já seria cirurgião Sim, vascular. Hoje Vamos não, pra hoje radiologia. são São 3 anos hoje, né? Uhum, Radiologia sim. são 3 anos. E você imagine que se a gente acaba uma formação, 4 anos para fazer um procedimento e a pessoa faz no treinamento de fim de semana. Não, e mesmo quando Não. você E acabou, mesmo onde é quando que você acabou, cabe na cabeça de qualquer pessoa que é igual? quando você Não tem tinha como. acabado, recém-terminado a sua especialidade, já Sim. com título, etc. Você se sentia, vamos falar a verdade aqui, Não. Não, se sentia à não, vontade não. para lá Tive que operar uma fazer muito horta? Mas curso, esse que faz de uma muito semana, você Sabe sente por muita quê? vontade. Sabe por porque quê? é Porque ela tinha conhecimento, Exato. estudou e viu a dificuldade. Não, Também. também, mas caráter. Sim, mas ética. aí não se Questão muda. ética. A pessoa nasce e morre com ele. exato. Por É uma coisa isso que não muda. Por isso que essas pessoas entram por esse buraco. E aí elas vão fazer. Se você não sabe, só não faz. Tem aquela história, né? Qual a. Deixa eu ir lembrando aqui. A melhor dica para você dar um plantão no UTI se você não tá seguro. Qual é? Não ir. Não faça. É, não vá. Isso é bem simples. Ó, a gente né? discute muito formação médica, a gente discute muito informação em saúde, só que a gente está vivendo um mundo da inteligência artificial. A gente está vivendo o mundo do ChatGPT, a gente está vivendo um mundo em que tudo é digitalizado a um nível nunca, talvez, que a gente passou a sonhar com isso há pouco tempo, porque não se imaginava dessa forma. Mas nos próximos meses, semanas, meses, vai inaugurar o primeiro hospital totalmente por robôs, inteligência artificial, que vai fazer todo o atendimento por robôs, não vai ter pessoas. Atendimento médico, prescrição, análise, na China. E isso virar uma realidade, a gente imagina que, né, a gente não sabe qual o tempo que isso pode acontecer e se vai vir acontecer. Mas é fato que é um novo momento.
em que a informação de verdade está disponível, temos por obrigação, como formadores de opinião, entregar, e as pessoas têm como obrigação buscar. Mas como é que vocês enxergam aí nessa trajetória de tantos convidados o impacto dessa inteligência artificial e o impacto da saída do médico do papel de várias coisas? E aí eu entro na radiologia. Vai acabar? O radiologista vai deixar de existir? Vai ter que ser... Cada um botar seu podcast, virar empresário, vai fazer tudo com robô? Como a gente está nesse meio, né, há bastante tempo, e antes disso, na verdade, né, para a gente poder um dia montar um podcast, na verdade, eu já adorava podcast há muitos anos, e o Moisés também. Eu ouço falar isso, né, que vai ser substituído pelo robô e não sei o quê, eu queria deixar a minha impressão. A gente tem outros colegas de outras áreas, né? E é muito engraçado, porque lá no ramo do direito, também, nos grupos de direito, fala-se a mesma coisa. As leis vão ser escritas, vão ser interpretadas por robôs e vai acabar juiz, advogado e promotor. Aí você vai num grupo de engenheiros e tá lá falando, não vai ter mais engenheiro medindo nada, vai ser robô. Então, eu não concordo com isso. Primeiro que eu entendo que os robôs são excelentes, devem ser extremamente bem usados e utilizados ao nosso benefício, como, por exemplo, nas cirurgias robóticas, que são minimamente invasivas e maximamente produtivas, mas eu pessoalmente, Dr. Sidney, não acredito que robô vai substituir a gente. São transformações que a gente deve passar e nessas transformações outras coisas mudam. Porque quando você coloca, por exemplo, inteligência artificial ou os softwares para ajudar, eu entendo que a base da pirâmide aumenta de quem usa. E tem a parte boa, portanto. Sempre. Porque o preço melhora, o valor diminui, a escala é utilizada e aquela pessoa que não tinha acesso, não sei se vocês concordam comigo, não tinha acesso, não tinham acesso, elas passam a ter acesso e elas vão subindo na pirâmide da especialização. Então, eu acho que, como eu disse, em todas as profissões plantam essa sementinha, não sei por quais motivos, para gerar até essa conversa, mas eu acho que jamais daria para substituir a mão de um médico, atuando junto com o robô, sim, né? A gente, por exemplo, vocês são cirurgiões, né? E eu também, agora já fiz bastante intervenções. Se é na gente, você preferia um robô ajudando ou só a mão do médico que antigamente, né, ajudando? Qual mão e em que momento? Tem mãos que são melhores que robô. Verdade. Mas o robô, por exemplo, as robóticas, né, elas eliminam diversos probleminhas que às vezes o ser humano poderia ter, né? E não toma espaço. Isso eu não concordo. Eu acho que abre mais a demanda, a pirâmide das pessoas que usam. Vou dar um exemplo. Academia. Não sei como é na Bahia, mas aqui tem as academias. Aqui você sabe, né? Tem academia. Há 20 anos atrás, tinha 4 academias. A última mais em conta custaria hoje o quê? Uns 600 por mês. Não, há 20 anos. 25 anos. Mais? Com a correção ou sem correção? Não, 600 reais por mês. Falando com o gestor. Falou com a correção. Não, se fosse falou colocar do tempo, 20 anos atrás. falou do tempo presente. R$70 academia de bairro? Não, mas hoje não tinha dia. para todo mundo. Tinha. Hoje. Não para todo mundo. Não. É que o público era diferente, era muito menos volumoso. Não, mas os funcionários, né? A maioria das pessoas, dos escritórios, hoje tem acesso, aí sim, eu acho. Mas uma aí, empresa, Sidney, uma academia pop. E mesma coisa, por exemplo, as consultas. A gente gostando ou não, são transformações. Sim. Hoje, quando eu me formei, se falar assim, por exemplo, hoje, num consultório pop, meu Deus, você era apedrejado. Só que será que um consultório pop não consegue tirar consultório pop popular. Isso. Né? Porque tá pop, falando, né? Começou com o pop consulta. da música pop, que tem um sonzinho lá. Desculpa, é pop de popular. Então, começou com o Doutor Consulta no Brasil, Sim, que colega fundador já esteve lá também no nosso podcast. Eu fiz um TCC sobre clínicas populares. Daria mais um episódio de podcast aqui. E aí tem várias questões. Agora, Tamires, acho que ela quer perguntar alguma coisa e Paula já está aqui me sinalizando. Pergunte, Tamires. Depois eu quero fazer uma pergunta para Moisés sobre a inteligência artificial e sobre isso. Porque a visão do gestor talvez mude o jogo. Isso aí. Não é bem uma pergunta, é só assim, eu acredito que a gente tem que utilizar da inteligência artificial e da atualidade para nos beneficiar. Então, por exemplo, antigamente a gente só anotava manual. Hoje em dia,
tem, né, o prontuário médico digital e já tem o prontuário médico com inteligência artificial. Quando você conversa com o paciente, ele já vai anotando e você não precisa nem escrever. Você vai dar mais atenção para o paciente, olhando olho a olho, sem ficar escrevendo. Sobra tempo. Então, nós vamos usar o quê? Isso é nosso benefício, mas substituição, eu não sei se tem como. Moisés, eu quero ouvir a sua opinião, mas antes até, eu vou te dar um dado. Já está se rodando o primeiro teste de ressonância totalmente com inteligência artificial, sem intervenção humana. Ele faz o exame, ele roda, faz a análise e dá o laudo de ressonância, tá? Acho que vocês já devem saber. Você, como gestor, o que é que você acha desse mundo digital chegando? Sim, passamos, consequentemente, a gente passa por diversas revoluções, né? Tivemos a revolução agrícola, a revolução industrial, estamos na revolução da inteligência artificial. Conhecimento é diferente de informação, acredito Sim, eu. Totalmente. Conhecimento é interpretação da informação. A informação pode ser vasta. Mas se o profissional não se debruçar e ler sobre aquilo horas e horas e horas e trabalhar sobre isso, a ferramenta, a inteligência artificial para ele vai ser inútil. Ele não vai conseguir passar. O que eu acredito com a inteligência artificial, sem colocar futuros, que acredito que seja muito difícil, vai possibilitar ao profissional e até todos nós o desenvolvimento de outras habilidades. Não só técnicas, não só capacidade técnica, mas a habilidade desde comunicação, habilidade de desenvolvimento em outras áreas. A inteligência artificial está aí. Quem nutre ela somos nós. Ela nada mais faz do que acesso a um banco de dados criados por nós, pensados por nós. Verdade. O futuro, hoje. Quem sabe se amanhã ou depois pode ter uma revolução da inteligência. Claro que não vou trazer isso aqui. Mas acredito que está no nosso dia a dia, tem o seu uso. Contudo, informação é diferente de conhecimento. Totalmente. E vamos finalizar, né? Gente, Porque senão olha, vai ser com vocês eu converso aqui até de noite. Também. Pediria, até daqui eu não posso falar ao vivo, não. Pediria um drink, não. Eu pediria uma água com gás e suma de limão. Isso aí. Mas a gente vai ter eu não que tô podendo, encerrar, água. infelizmente. Bom, gente, eu queria começar pedindo ao pessoal, a vocês que assistiram, segue as nossas redes, SBACV Nacional, canal no YouTube, @SBACV Nacional. Às vezes não sai, não. Eu vou pedir para vocês passarem as redes sociais, o contato para todo mundo assistir o Pod Doutor. Fiquem ligados lá. O meu Instagram, @Dr. Gilmar Santos. Tamires. O meu @doutoratamires.vascular. Sidney, suas considerações finais, os contatos de vocês, Moisés, por favor, suas palavras finais. Eu não vou deixar você ia atacar ele, porque você ia falar totalmente o contrário que ele falou. Aí, para preservar, né, aí não vou deixar você fazer isso não, mas vamos lá. Quando a gente senta aqui, a gente não pode ter medo de nada. Bom, obrigado pela honra que nos deu de estar aqui divulgando informação. Valeu mesmo. E a gente acredita verdadeiramente que informação é o diamante da prevenção. Se você quiser ficar bem, cuidar da sua saúde, cuidar das pessoas que você ama, viver bem, com qualidade, você precisa de informação. E agora, com a internet, com essa era, não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma desculpa para você continuar assistindo só filme, só novela, só coisas que fazem que te divirtam, mas não te agreguem nada. Então se informe, compartilhe coisa boa, vá atrás de coisa boa. Pod Doutor, Podcast Vasos, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular são coisas boas, confiáveis. Então, saúde tem que checar a fonte. Quando teve lá o pessoal lá daquele outro podcast que também já teve com a gente, podcast 50 a mais, do meu amigo Fernando Rocha da Globo, foi isso que ele falou. Informação tem que checar a fonte. É o mais importante. Quando a gente lê um livro, a gente tem que checar a fonte, quem escreveu, para que você saiba quanto aquilo é valioso, quanto você deve acreditar. Obrigado. Gilmar, Tamires, Podcast Vasos, um prazer estar aqui. Acessem Pod Doutor, acessem o Podcast Vaso. A informação realmente, como o Dr. Cidinho fala, é o diamante da prevenção. Então, existem entretenimentos, mas existem entretenimentos que vão te trazer alguma informação sólida para profissionais altamente qualificados. Gente, esse foi mais um episódio do Vasos Podcast, mais um episódio fantástico, diga-se de passagem. Fiquem ligados, mais episódios virão pela frente. Gente, beijo, obrigado, Tamires. Obrigada, gente. Continuem nos acompanhando, é um prazer estar com vocês.